o quanto que esse setor privado consegue, digamos, segurar esse momento ainda até o final do ano que vem, para não perder essa onda de investimentos que o Brasil pode, sim, atrair diante de todo esse cenário internacional que você traçou? Alberto, você sabe que num dos clássicos da literatura brasileira, né, Os Sertões, do Euclides da Cunha, há uma passagem muito conhecida, logo no começo do texto, que é assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Né? Fazendo uma adaptação para o universo da economia, eu acho que o empreendedor no Brasil é, antes de tudo, um forte, né? Porque aguentar um cipoal burocrático denso, uma carga tributária e cipoal, muito maior. Literalmente, em alguns momentos, porque tem tanto entremeado ali, né? A mentalidade anti-mercado das nossas escolas e das nossas universidades. Falta de mão de obra qualificada. Você vê, eu tenho corrido o Brasil, né? Em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, em Pernambuco, você tem esse déficit de pessoas que possam desempenhar uma atividade produtiva equipadas, não é, dos conhecimentos mínimos ou rudimentares que são exigidos numa indústria, por exemplo, mais moderna, num comércio que é parametrizado por tecnologias da informação e assim por diante. Ou seja, tudo isso que eu acho que aí sim deveria caber algum espaço para o governo, né? Embora a partir de um determinado momento o próprio empresariado brasileiro não aguenta, ele mesmo acaba fazendo, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que os serviços, por exemplo, de aprendizagem industrial, os Senais, nunca foram tão importantes quanto agora. Os Senacs nunca foram tão importantes como agora. Os Senares nunca foram tão importantes como agora. Há um economista, professor da Kennedy School em Harvard, né, o Ricardo Hausmann, que mostra que a educação faz tanto mais a diferença se ela acontece no ambiente de trabalho. Sabe aquela frase em inglês, you learn by doing, ou seja, você vai aprendendo quando você está fazendo, não é só na sala de aula, mas é na vida econômica. Tudo isso é extraordinariamente importante. É a lógica do Senai. Eu posso dizer, fui aluno do Senai, a teoria num dia, a prática no dia seguinte. Muito importante. E a forma de você absorver aquilo, o quanto que aquilo fica realmente absorvido em você, aprendi isso aos 14 anos de idade. Um dos ingredientes essenciais da competitividade, né, da grande competitividade que os alemães conseguiram construir no setor industrial foi por conta das Fachhochschule, essas escolas de ensino prático, técnico. Que sejamos justos, o Fernando Henrique, um acadêmico, falava isso e dizia assim, está sendo elitista. Bom, mas um acadêmico está pregando ensino técnico, não, onde é que é elitismo nisso? É muito importante, é muito importante. Talvez, às vezes, é engraçado que a expressão ensino técnico pode ter uma conotação derrogatória, ou você está diminuindo alguém, quando na realidade é algo extraordinário. Sim, claro. Importante. Mas agora eu estou vendo que o empreendedor brasileiro está tendo que negociar em várias frentes, ele está tendo que atuar em diferentes dimensões. Por exemplo, para aqueles que fazem negócio com os Estados Unidos, né, vamos lembrar como o Brasil é peculiar, o Adalberto, porque no mundo hoje existem 193 países. Né? Se a gente estivesse olhando para a sede da ONU em Nova York, a gente ia contar 193 bandeirinhas. O Brasil é um dos poucos, acho que um dos 10 países que consegue ter superávit comercial com a China. Né? A grande maioria dos países tem déficit comercial com a China. O Brasil tem superávit comercial com a China. Aí você olha para os Estados Unidos. O Brasil também é um dos 10 ou 12 que consegue ter déficit comercial com os Estados Unidos. Agora, se você faz uma radiografia da atividade industrial brasileira, aquela atividade de mais valor agregado, né? Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Qual é o principal destino das exportações de mais valor agregado desses países? São os Estados Unidos. Sim. Se você vai ter agora restrições por parte do governo americano, a imposição de restrições, entre elas tarifas, o empreendedor brasileiro vai ter que formar alianças que ele nem estava pensando que seriam possíveis ou necessárias, porque ele vai ter que jogar, ele vai ter que bater bola, como se diz em inglês, né? Business to business, sim, com os compradores americanos, para que a força da voz dos compradores americanos também se faça sentir de modo a cada vez mais diminuir a incidência de impostos ou outro tipo de sanções às exportações brasileiras. O Edson Vasconcelos, que preside a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, esteve aqui recentemente e tocou exatamente nesse assunto. É importante. Da conversa diretamente com o cliente americano desse produto brasileiro. Sim, porque eu acho também, Adalberto, só fazendo mais uma observação sobre a atual estratégia americana, eu estou com a impressão de que muitos dos estrategistas americanos, ou daqueles que estão implementando essas políticas de comércio, de indústria, são políticas de substituição de importações. Sim. Eu acho que em muitos setores eles estão superdimensionando a capacidade endógena
da própria economia americana de produzir uma corrente de fornecimento nos Estados Unidos que hoje está vindo de outros países. Eles não vão conseguir ter a velocidade e a proporção de fazer isso eles mesmos. Então é no interesse, digamos assim, das próprias cadeias de valor, muitas delas que terminam nos Estados Unidos, que esse fluxo não seja impedido de uma maneira muito importante.